Olá pessoal, na dica de hoje nós vamos aprender a utilizar o seletor de medidas. Esse é um recurso muito pouco explorado do Target, muito pouco conhecido, até porque nós não temos um registro dele nas apostilas ou em nada parecido, e é por isso que a gente fez questão de gravar essa dica. Ok? O que é o seletor de medida? Imaginem que vocês tenham uma análise como essa aqui que eu estou mostrando, que é uma análise de faturamento. Então, eu tenho faturamento por país, eu tenho faturamento por departamento, faturamento por vendedor e a evolução do faturamento no tempo, ok? A performance do faturamento, como o faturamento evoluiu ao longo dos meses. É muito comum, tá? Em que eu tenha análises centradas em uma única medida, ok? É comum também que a gente faça cruzamentos, né? Que eu tenha numa mesma tabela faturamento, positivação, ticket médio, ok? Mas também é bastante comum que eu tenha análises inteiras focadas em uma única métrica. Por quê? Porque é uma análise de faturamento, porque é uma análise de margem de lucro, porque é uma análise de pipeline de vendas, ok? E em situações como essa, pessoal, pode ser muito útil utilizar o seletor de medidas, porque o que ele faz é substituir a medida aplicada naquela minha análise, ou melhor, naqueles meus objetos, para uma outra medida. E como é que eu uso o seletor de medidas? Muito fácil, pessoal. Basta clicar com o botão direito na barra de critérios, adicionar seletor de medida. Perceba que ele automaticamente reconhece a medida que está aplicada à minha análise, no caso, o faturamento. Tudo que eu tenho que fazer agora aqui, pessoal, é selecionar qual é a outra medida que eu quero aplicar. Suponhamos que eu queira, então, trocar faturamento por lucro. Então, em todos os meus objetos, ele troca o faturamento. Então, agora eu tenho lucro por tempo, lucro por departamento, lucro por país. Por que os títulos também mudaram? Os títulos também mudaram porque se eu entrar nas propriedades do objeto, eu coloquei o título dinâmico, né? Eu usei aquela nossa variável do sistema measures, que traz o nome da medida aplicada, ok? E poderia livremente, pessoal, continuar trocando aqui, tá? Então, em vez de lucro, eu vou trazer número de vendas, certo? E agora eu tenho o número de vendas quebrado por país, por departamento, vendedor, por tempo. E se eu quiser limitar a escolha do usuário final, ou seja, eu não quero que ele troque por qualquer medida, porque de repente nem toda medida aqui vai fazer sentido, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver uma aqui, que eu acho que não... Esse pipeline amount aqui. Esse é um exemplo em que o valor que eu tenho no meu pipeline posso sim quebrar para o vendedor, ou seja, o que eu tenho aí de possibilidade de venda, mas não se quebra por departamento nem por tempo. Ou seja, eu olho apenas para o meu pipeline atual, não tenho histórico de pipeline aqui gravado, e também não vejo pipeline por departamento, né? Afinal de contas, pipeline é uma venda, né? Então, não raro, eu não gostaria que o meu usuário tivesse a possibilidade de selecionar qualquer medida a critério. Gostaria que ele pudesse selecionar apenas dentro de um grupo específico. Para isso, basta que eu entre nas propriedades do seletor de medidas, ok? E mova aqui para o lado esquerdo quais são as medidas que ele pode usar. Para isso, basta clicar. Bom, ele pode usar faturamento, pode usar custo, pode usar lucro, pode usar número de vendas, pode usar unidades vendidas. Mais nada. Posso dar um nome. Então, aqui eu posso colocar selecione uma medida. Dou OK. Percebam que agora, pessoal, ele só pode mudar para uma dessas outras medidas aqui colocadas.